Odds aí, o favoritismo do Flamengo é bastante alto, em menos de 1,50 a vitória rubro-negra. Cara, eu até concordo com você. Bom, para finalizar o sábado de Campeonato Brasileiro, temos Flamengo e Bahia, né? Duas equipes que tropeçaram na Libertadores no meio de semana. Vão fechar, né, o sábado de futebol às 9 da noite lá no Maracanã. Esse jogo tem aí um ponto muito importante a ser analisado, que é o fator Libertadores, né? Dois times que deram uma complicadinha aí nesse último meio de semana, né? O Flamengo empatou fora com o Central Córdoba, o Bahia perdeu em casa pro Nacional do Uruguai e tem rodada da Libertadores no meio de semana seguinte. Então, esse é um fator que pode acabar aí mexendo com o confronto. Vamos pro nosso Game Arena, vamos analisar o momento das equipes. É importante destacar também o fator Rogério Ceni, né, velho? Que parece que perdeu como treinador, perdeu todos os jogos contra o Flamengo. Não é essa estatística. Tem isso, né? Ele não... Nunca ganhou, perdeu todos, enfim. É absurdo aí como... Acho que nunca ganhou mesmo. Ele é freguês imoral do Flamengo como treinador, o Rogério Ceni. O momento do Bahia era muito bom, né, velho? Eram 4 vitórias consecutivas. Perdeu aí esse joguinho da Copa Libertadores, né? E o Flamengo vem de 2 jogos sem vencer, mas o Campeonato Brasileiro tá bem. Terceiro lugar, 14 pontos marcados até aqui, né? São 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota do rubro-negro carioca, enquanto o Bahia tem 12 pontos marcados. É isso, né? Duas equipes que estão bem ali, né? E devem brigar no topo, né? Ali das primeiras colocações, mas o Flamengo vem de um empate, né? Contra o Central Córdoba. Tá começando a ser criticado o Flamengo, né? A galera tá pegando o pé do Jorge Felipe Jesus, Luiz, né? Que tá livre no mercado aí, Felipe Luiz. Só foi não ganhar 2 jogos que a pressão já chegou. É o estagiário. Virou estagiário já. Perdeu do Cruzeiro 2-1, né? Que foi salvo engano, a primeira derrota, né, no Campeonato Brasileiro. Sim. E empatou com o Central Córdoba, que era um duelo importantíssimo aí para se classificar. Na Copa do Brasil, venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0. Aí teve time reserva, né? Bons resultados, né? 4-0 no Corinthians, empatou com a LDU 0-0, empatou com o Vasco 0-0 e fez 6 no Juventude. Vinha de uma sequência boa sem sofrer gols, né? Mas os 2 últimos jogos aí já caiu um pouco mais de produção e acabou deixando a desejar. E pela frente nós temos o Bahia, né? Equipe aí que a gente observa joguinhos de poucos gols também. O Bahia vinha numa sequência, velho, de 5 vitórias consecutivas por 1-0. Os 5 jogos tinham sido 1-0 para o Bahia. Sistema defensivo que funciona, né? Um ataque que até cria muito, mas acaba não convertendo tanto assim. Esse último jogo aí da Copa Libertadores que acabou destoando um pouco. Ele até abriu 1-0, né? Foi. Ficou com cara de ser 1-0, mas é o Nacional em 3 contra-ataques. Pois é. Fez 3 gols. Esse é o ponto aí. É isso, né? Duas equipes que vão jogar fora... O Flamengo joga em casa contra a LDU no meio de semana e o Bahia vai até a Colômbia, né? Então... Atlético Nacional, parada dura. O Bahia tá numa situação um pouco mais tranquila, né? Ele era o líder, inclusive, mas... mas joga 2 fora de casa, Esse é o ponto. É o que vem pela frente, né? O Flamengo tem 2 jogos em casa, o Bahia tem 2 fora. Isso, Bahia, os adversários do Bahia em termos de pontuação é até mais tranquila a situação, de fato, do Bahia, mas tem jogos fora de casa e eu acho que vai dar uma poupada, viu? Eu também acho. Acho que os 2 vão poupar nesse jogo aí. E até acho que o Bahia vai poupar um pouco mais. Bom, vamos pro nosso momento bet nacional, né? Ver as odds aí, o favoritismo do Flamengo é bastante alto, em menos de 1,50 a vitória rubro-negra. Cara, eu até concordo com você, talvez... É porque assim, o elenco do Flamengo é melhor que o do Bahia, né? Considerando que os 2 até poupem igual, de fato, o Flamengo acaba sendo favorito, ainda tem esse fator Rogério Ceni aí também. Se essa odd tivesse ali 1,6 tal, a gente poderia até cogitar a vitória seca como a dica do Tipster para esse confronto. Mas, cara, como a odd está muito baixa, acaba condicionando também para que exista uma previsibilidade de ter uma quantidade considerável de gols nessa partida. E eu acho que tende a ser um jogo de under, né? A gente observa que são 2 defesas sólidas. O Flamengo até destoou um pouquinho nesses 2 últimos jogos, mas antes disso o Flamengo vinha de 6 partidas consecutivas sem sofrer gol. E o Bahia vinha de 5 jogos sem sofrer gol. Então eu acho que a tônica é por aí, tá? Os 2 times poupando, 2 defesas boas, e a gente tem um menos de 3 gols asiáticos pagando em 49, que eu vejo o valor aqui. Para dar Red vai ter que sair 4 ou mais gols, coisa que eu acredito difícil pelo contexto da partida, pelo bom sistema defensivo que as equipes têm, pelo estilo de jogo. Então, under 3 é a pedida para esse confronto. Muito bem, então, dica dada aí para Flamengo e Bahia, né? São até 2 ataques que até criam muito, mas perdem muito gol, né? Perdem muito Flamengo gol. e Bahia também criam, mas para botar a bola na rede é difícil. E as defesas sólidas também acho que realmente é uma tendência aí de, no máximo, 2 gols, né? Aí tem o 3, mesmo que sair 3, a gente ainda fica protegido ali com o reembolso.